Olá, tudo bem? A gente está de volta com mais um podcast BNI Sigma, direto dos estúdios da Lumibox em São Paulo. Você quer viajar de graça? Sabia que isso é totalmente viável usando milhas e você não precisa ser rico nem gastar tudo no cartão de crédito? Sabia que é possível pensar na sua aposentadoria e no futuro do seu filho investindo em consórcio? Sabia que duas pessoas podem fazer o mesmo investimento no mesmo valor e ter resultados totalmente diferentes? Hoje a gente vai falar sobre investimento, maneiras diferentes de investir o seu dinheiro, aumentar o seu patrimônio e realizar sonhos. Para quem não sabe, o BNI é o maior grupo de networking do mundo, são empresários que se ajudam a fazer negócio. E o BNI Sigma hoje é o grupo número 1 de São Paulo. Se você ainda não viu nosso outro podcast, a gente falou lá sobre questões financeiras envolvendo família. Se inscreve já no canal, dá uma olhada que está bem legal também. Hoje aqui eu tenho 3 especialistas, 3 amigos do Sigma. A gente vai conversar bastante sobre investimento. Tenho aqui do meu lado o grande Fábio Camada, da XP, assessor de investimentos. O Teodoro Arturo, da Teoria das Milhas, ele é gestor de milhas. E também a Luciana Cirelli, da LC Capital, especialista em consórcios. A gente está aqui para falar sobre formas diferentes de investir, ou até coisas que as pessoas deveriam pensar normalmente, mas não estão praticando, estão errando. Queria antes um panorama, assim, ouvir um pouquinho de cada um de vocês sobre o trabalho de vocês, o que vocês fazem, depois a gente começa a juntar todo mundo no mesmo papo aqui. Legal, Rafa. Obrigado aí, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí, excelentes profissionais. E eu atuo no mercado financeiro há 35 anos, né? Tenho como compromisso fazer com que o investidor saiba em que tipo de investimento ele está fazendo e invista cada vez melhor. Quanto mais educação financeira a gente tiver, melhor para o próprio país, para o próprio investidor, e assim que a gente cresce. Eu sou Luciana Cirelli, é uma honra aqui estar com meus amigos e também parceiros de negócios. Sou empresária, corretora de seguros, sou contadora também e especialista em consórcio há 20 anos, ajudando as pessoas a construir patrimônio de forma sólida. Maravilha. Fala, então. Eu sou o Teodoro, sou gestor de milhas, trabalho aí com planejamento, né? Não só de como acumular mais milhas, mas também como administrar e utilizar essas milhas de forma mais eficiente. Legal, pessoal, são coisas que parecem diferentes na sua essência, mas que a gente está falando basicamente de fazer mais dinheiro, de usar melhor os nossos recursos financeiros. Então, eu queria começar por um papo que a gente teve antes aqui, como que essas coisas podem, né, se mesclar aqui, os negócios de cada um de vocês. A gente estava conversando, por exemplo, sobre o caso da pessoa que ela tem um dinheiro guardado e está pensando em investir, por exemplo, num apartamento. E normalmente o que vem na cabeça das pessoas é, se eu tenho dinheiro do AP, eu já gasto inteiro esse dinheiro no AP, né? Eu acho que muita gente pensa assim, né? E não em pegar uma parte do dinheiro e fazer outra coisa com aquilo. Explica pra gente, Luque, como que o raciocínio de vocês funciona num caso como esse. Olha, no meu ver, o ideal é que a pessoa não pegue todo o valor, tá? Fique descapitalizada e aplique no imóvel. A gente precisa também ter liquidez. A gente precisa investir em imóvel, mas precisa ter liquidez. Então, eu pegaria parte desse valor, contrataria, sim, um consórcio, a gente estruturaria aí um lance para que ela contemple e compre esse apartamento que ela deseja. Uma parte do dinheiro vai ficar aplicada com o Fábio Camada, que é o especialista e pode transformar esse valor aí todo mês. E também fazer o pagamento desse consórcio no cartão de crédito, para já acumular milhas. Então, em conjunto, a gente consegue fazer todo esse mecanismo, né? Cada um, claro, com a sua especialidade. E o que é melhor, você vai ter ainda um recurso, não vai perder toda a liquidez, vai ter um rendimento com esse apartamento, principalmente se for aí para uma locação, né? Ele vai vai voltar esse dinheiro para você e você vai poder reinvesti-lo. Então, faz todo sentido fazer esse mecanismo aí. Lu, se você me permitir colocar aqui, eu acho que a pauta dessa nossa conversa e da nossa profissão, nossas especialidades, acho que é o planejamento.
Então é exatamente o que a Lu falou, né? A pessoa pensa logo, como você disse, em comprar o imóvel e se livrar, vamos colocar assim, de uma dívida. Mas se ela entender que com planejamento é um processo de ganha-ganha, e quando eu falo ganha-ganha, não é só fazer crescer o seu patrimônio comigo nos investimentos. Ter um lucro com a Luciana, não se descapitalizar totalmente, como ela falou, e ganhar com o valor que ela vai ficar aplicado, ganhar com as milhas, com o Theo no pagamento das parcelas. Então, vai ganhar de todos os lados. Isso que falta, essa conscientização para o investidor, de ver as possibilidades que ele tem para ganhar sem se descapitalizar. Então, acho que isso é o grande foco nosso no nosso bate-papo aí, ver como cada especialidade, uma complementa a outra, e a gente consegue fazer um trabalho bem satisfatório aí para o investidor. Sim. E quando a gente fala de milhas, né, as pessoas hoje elas pensam que as milhas é só para quem tem muita grana, gasta muito dinheiro por mês, e não é a realidade, isso é um mito. Né? Então a gente consegue trabalhar bastante aí, como você falou, Camada. O trabalho com as milhas também exige muito planejamento. Sim. Né? Então não adianta você querer emitir uma passagem para uma viagem na semana que vem com milhas que você não vai pagar barato. Da mesma forma que com dinheiro você também vai pagar caro, com as milhas também funciona dessa forma. Então exige um nível de planejamento tanto para você acumular de forma inteligente, quanto você utilizar de forma eficiente. Né? Então, quando você menciona, né, o pagamento das parcelas do consórcio no cartão de crédito, já é uma ótima forma de acumular as milhas, né, com o que você já vai gastar. Então, o que eu estava falando antes da gente começar aqui, um investimento sobre o que você gasta. Então, você já vai gastar aquele dinheiro. Então, por que não gastá-lo de forma inteligente e ganhar mais milhas nesse processo? Exatamente. A pessoa está ganhando com você nas milhas, o valor que ele vai utilizar para pagar a parcela do consórcio está aplicado aqui, ele está ganhando diário, então é um ganha-ganha, em todas as pontas ele está ganhando. E é exatamente isso que a gente estava falando, que você falou, Theo. O que falta para o brasileiro é exatamente essa educação financeira, esse planejamento, porque quando se faz com pressa, ou ele vai entrar num financiamento imobiliário onde a taxa é muito maior e no final ele pagou 2 ou 3 imóveis, ou quem tem o dinheiro vai pagar à vista, vai deixar de ganhar comigo, se descapitalizou, comigo eu digo nos investimentos, se descapitalizou, deixou de ter essa oportunidade de ter o ganho também com as milhas. Sim. E com a Lu também de fazer um planejamento onde ele vai pagar muito menos. Sim. Depois eu queria até que você falasse do que se paga num consórcio, para entender que o que ele vai ganhar no investimento é muito mais do que o que ele vai pagar com a taxa do consórcio. Sim. Até seria legal você falar isso agora. Tem um caso de um cliente meu, é amigo até, né, já virou amigo, que o ano passado ele veio falando comigo que queria comprar um imóvel para realmente pôr para locação. E nós conseguimos, fizemos a contemplação, ele comprou esse imóvel. Hoje ele deve estar pagando uma faixa aí de uns 600, 700 reais de parcela. E esse imóvel está rendendo para ele, é um imóvel pequenininho, 200 mil, um estúdio pequeno, está rendendo por mês 4 mil reais. Então, assim, claro, ele deu um valor, né, de lance, a gente estruturou, mas agora ele está recuperando esse valor. Então, ele não se descapitalizou, ele até tinha o dinheiro todo para comprar, né? Mas aí fizemos esse planejamento, tanto deu certo, ele ficou tão feliz que ele já está indo para o segundo imóvel. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, assim, que o valor que se paga hoje no financiamento, o ano passado, por exemplo, eu peguei 2 casos de clientes meus, que um pagou 150 mil reais de juros num financiamento imobiliário e o outro 350 mil. Isso quer dizer o quê? É um imóvel a mais por ano que você está dando para o banco. Sim. Mas você poderia estar... Com certeza, tendo de ganho, né? Deixar de pagar. Sim. Mas o que eu queria te perguntar é assim, por exemplo, quanto que está uma taxa de administração de um consórcio de imóvel? Hoje a gente gira em torno aí de 1 a 3% ao ano. Depende do tipo, depende da forma que você vai contemplar, tá? E um financiamento, a gente fala aí que é no mínimo aí que você consegue uma taxa, dependendo do relacionamento que você tiver no banco, uns 12% ao ano.
Então, mas aí que eu falo, comparando com o investimento. Você está falando que num consórcio o cliente vai pagar de 1 a 3% de taxa de administração ao ano. Ao ano. Se esse dinheiro está investido aqui, vamos chutar baixo, que ele ganhe 12% ao ano. Ele vai pagar 3%. Que você falou de 1 a 3, vamos contar com 3% e vai ganhar 12 ou mais aqui. Então, por isso que não vale a pena se descapitalizar. Justamente. Fazer o dinheiro trabalhar para você. Justamente. E fora o prazo. Sim. Que um financiamento, hoje, eles estão financiando em 40 anos, porque o juro está tão alto que o banco oferece já logo 40 anos. No consórcio, o prazo máximo é 20 anos e fora o valor da parcela, que é infinitamente menor. E uma coisa que a gente faz muito no consórcio é substituir financiamento. As pessoas têm me procurado muito para isso. Tanto que esses 2 clientes que eu mencionei aqui, é porque eles pagaram tantos juros que eles falaram, Luciana, vamos estruturar alguma coisa que eu possa substituir esse financiamento pelo consórcio. Diferente, ao contrário, não existe isso. De eu pegar um financiamento e substituir pelo consórcio. Mas a lei permite que eu faça uma substituição do consórcio pelo financiamento. Então, é por quê? Porque os juros é abusivo demais. Sim. E aí, quando a gente fala também de investimento, né, as pessoas hoje, elas viajam. Com milhas ou sem milhas, as pessoas viajam. Muito. Por quê? Porque elas precisam de um momento de lazer com a família, com o cônjuge, com os filhos. E falando de viagens... Eu acho que, na verdade, assim, todo mundo que você fala hoje, o que eles querem é viajar. Exato. É viajar. E com milhas ou sem milhas, eles vão viajar. Eles vão viajar. Só que aí quando a gente fala, por exemplo, que a pessoa tem um valor que ela pode utilizar, por exemplo, na compra de um imóvel, que foi o primeiro exemplo que a gente deu, e aí a gente já mencionou que não seria interessante ela se descapitalizar para comprar um imóvel. O dinheiro que ela tem guardado, ela pode investir, por exemplo, em alguns programas de fidelidade, por exemplo, para conseguir manter aí uma frequência na hora de viajar. Então, ela consegue ter um status a mais na companhia. Então, por exemplo, quem gosta de viajar com mais conforto numa Premium Economy, numa executiva, isso são investimentos que você pode fazer se você tem um cronograma de viagens mais sólido ao ano. Se você viaja 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, você pode investir mais nos programas fidelidade, por exemplo, da Latam, onde você consegue ter ali um assento mais confortável para viajar, ou pagar um clube onde você tem a bagagem despachada gratuita, querendo ou não. A bagagem despachada ela é um custo também dentro da viagem, né? E, para além disso, as passagens aéreas, elas podem representar até 40% do seu custo na viagem. Mas te coloca até mais, né? Desculpa te cortar, claro. Mas, por exemplo, você está citando a parte de uma viagem da família. Mas eu tenho clientes executivos que eles viajam 3, 4 vezes por mês, ou até mais. Então, fazer um planejamento de milhas é excelente. Ajuda demais nesse gasto que ele tem mensal. E a gente estava conversando fora, Theo, era legal até você dar aquele exemplo que você falou de se você conhece alguém que ganha gastando, não é isso? Sim, como que exato. Fala aí. Quando a gente fala de milhas, né, muitas pessoas pensam que as milhas você só consegue acumular gastando no cartão de crédito. Então essa é uma premissa que todo mundo conhece, mas que é totalmente incorreta. Por quê? Hoje em dia existem formas de você acumular milhas sem cartão de crédito. Então, eu conheço pessoas que não têm cartão de crédito, ou às vezes tem um cartão de crédito que não pontua muito bem, ou então tem um gasto muito baixo no cartão de crédito, porque prefere pagar as coisas no débito. E essas pessoas conseguem acumular milhas mesmo não tendo um gasto alto, ou mesmo não tendo um cartão de crédito. Porque existem as compras inteligentes. Essas compras inteligentes, a Lu até pode falar aqui que ela é uma prova real disso. Você precisa apenas comprar no lugar certo. Se você souber onde comprar, você vai conseguir uma pontuação alta pela sua compra, né? E muito melhor do que no cartão de crédito. A pontuação do cartão de crédito hoje ela representa aí no máximo 10, 15% do que você pode acumular, né? Porque a pontuação do cartão de crédito ela é baseada no dólar. Então não importa o valor que você gaste, eles vão sempre fazer o cálculo do quanto aquilo representa em dólar e pontuar com base naquele valor. Já as compras inteligentes, elas são baseadas no real. Então, por exemplo, eu fiz uma compra que eu gastei, no caso, nessa compra, R$3.000. Só nessa compra,
eu ganhei 30 mil pontos. Nossa, que legal. Só nessa compra. E esses 30 mil pontos, transferindo para uma companhia aérea, numa promoção de transferência bonificada de 100%, virou 60 mil milhas. Então, essas 60 mil milhas viraram uma viagem para mim. Então, só comprando no lugar certo foi uma forma de conseguir alavancar a minha quantidade de milhas e economizar na minha viagem. A viagem que eu pagaria 3 mil reais na passagem, eu paguei 120 reais só na taxa de embarque. Mais ou menos você gastou os 3 mil reais nas passagens e ganhou de graça Exato. o produto que você comprou. Praticamente. Negócio Pode terminar. E com a orientação do Theo é isso. A gente consegue realmente enxergar. Porque gastar, a gente vai gastar. De Não qualquer vai ter forma. jeito. Eu precisei comprar uma máquina de lavar, o site era o mesmo, ele orientando, consegui ganhar milhas. Então, assim, gastar, infelizmente, às vezes a gente não tem o que fazer, temos que gastar, mas então vamos gastar inteligente e ganhar milhas para nossa viagem. Exato. E aí você até Tem coisa citou... melhor? Pois é. E você até citou pessoas que você conhece que viajam 3, 4 vezes ao mês, né? Essas pessoas facilmente conseguiriam viajar, economizar nessas viagens. Muitas vezes ela já está acostumada com aquele custo recorrente do mês, né? Ah, por mês eu gasto 10 mil reais de passagem e tudo mais. Mas se ela se planejar, ela vai deixar de gastar esses 10 mil reais e pode, por exemplo, aplicar com você. Sim. Sim. É uma forma Sim. de você tirar um dinheiro que você já gasta, um custo que você tem recorrente e jogar ali para um investimento que você vai ter um retorno financeiro muito maior. Legal. Por isso que essa conscientização do investidor, essa paciência, tem que ter paciência, não fazer tudo em cima da hora, Exato. Planejamento, educação financeira, Ter é a que a gente bate tanto. certa. Planejamento é a palavra-chave. Exatamente. É isso que eu queria pegar aqui. Eu adoro esses podcasts que um já vai passando a bola pro outro, eu não preciso fazer nada. Desculpa, Mas de vez em quando eu queria trazer uma coisa que eu acho que o mais legal do trabalho de vocês três, que tem mais em comum, que eu acho que é um diferencial importantíssimo, é ter a pessoa especialista do teu lado. Sim. Porque tem gente que às vezes vai lá e fala, não, deixa que eu me viro com as minhas milhas, ou eu vou fazer os meus investimentos por minha conta própria, ou eu vou fazer um consórcio sem ninguém para me instruir. Banco. Com o banco. E a figura de um especialista, ela te faz ganhar mais dinheiro, ela te faz perder menos, ela te faz... A questão do planejamento, em vez de você ter que fazer sozinho, você vai ter o arquétipo do sábio ali do seu lado te falando, pô, não faz isso, vai por aqui e tal. Então, eu acho que isso que permeia o trabalho de vocês três, né? Inclusive, essa figura do gestor de milhas, eu acho legal que muita gente talvez nem saiba, né? Que tem esse papel. Fala um pouquinho disso, como que funciona no dia a dia com o cliente, como que é. Então, o que é legal, o que eu acho, é exatamente o BNI proporciona esse network, né? Tive a oportunidade de conhecer o Theo, conhecer a Lu, e a gente trabalhar esse cliente em conjunto. Então, os 3 especialistas atuando sobre o mesmo cliente e dando essa consultoria nas 3 pontas, né? Fazendo com que ele ganhe de todos os lados. Então, acho que é essa a forma correta. É eu não querer fazer o que o Theo e o que a Lu faz, e cada um na sua especialidade. Então, acho que isso daí faz a diferença para o cliente. Que Verdade. E, Rafa, você falando dessa questão, eu tenho, graças a Deus, minha carteira ela tem um índice muito baixo de cancelamento. E por que isso? Porque eu faço realmente uma venda consultiva. Infelizmente, muita gente vende consórcio de maneira errada, vende por vender, ou o cliente vai lá e faz no banco. Exatamente. E assim, você não tem noção de quantas pessoas vêm para mim e perguntam, falam, Luciana, eu tenho um consórcio, você pode me ajudar? E a pessoa não sabe nem como funciona. Então, por isso que às vezes tem cancelamento, tem pessoas que falam, nossa, consórcio demora demais, eu fiz e nunca saiu. Por quê? Porque você nunca teve orientação. Você nunca teve um planejamento. Uma coisa que eu faço também com o cliente, é o que eu faço uma anamnese mesmo, para ver o que ele precisa, o que ele quer, qual o sonho dele, se ele tem recurso ou não tem, se ele só vai pagar parcela. Enfim, a gente faz realmente uma análise para que eu faça assim, o melhor consórcio para ele. Tanto que eu não trabalho só com uma administradora. Eu trabalho com várias. Para quê? Para que eu realmente atenda o meu cliente e não a administradora. Isso faz muita diferença. Essa é a diferença do trabalho do consultor, de nós três, Rafa, que exatamente é fazer o produto pro cliente. Infelizmente, não tem, assim, não eu gosto até de falar que eu já tive do outro lado, eu já trabalhei em bancos,
Mas foram os bancos que banalizaram esse mercado, porque muita gente acaba contratando um consórcio para ajudar o gerente a bater meta, mas coloca uma carta de um valor qualquer lá, às vezes pensa no valor da parcela mais baixo, e não tem nenhuma orientação. Como que ele pode dar o lance? Na verdade, é para bater a meta do gerente e aí ele não tem nenhuma orientação se aquele produto ele precisa, quando que ele vai precisar. E todo esse acompanhamento é o que eu falo sempre também. Eu acho que o mais importante não é a gente se vender para o cliente, e sim o pós-venda, é o acompanhamento que a gente vai fazer para ele, seja nos investimentos, nas milhas, no consórcio. E é isso que vai trazer resultado e satisfação do cliente, e é isso que a gente se propõe a fazer junto. Cara, gente que não sabe o que fazer com as milhas é o que mais chega para mim. Várias pessoas chegam para mim: meu, eu tenho 200 mil milhas aqui em tal programa e eu não sei o que fazer com isso. Eu começo a trocar por produto, porque senão vai começar a expirar. Cara, e assim, as pessoas elas não entendem, porque hoje na internet tem muita gente que fala sobre isso, né, sobre milhas, só que de forma superficial. E quando você tem uma orientação superficial, você, em alguns momentos, fica perdido, né? Então, o papel do gestor de milhas, inclusive, é uma profissão relativamente nova no mercado, né? Tem aí poucos anos, né? Menos de 10 anos. E as pessoas, quando elas têm essa pessoa referência para poder dar cada passo de forma orientada, de forma planejada, elas começam a ver resultado, né? Então, eu vou até trazer o exemplo de uma cliente que viaja desde 2019, tá? Então vai fazer quase 10 anos aí que ela viaja pro exterior, dentro do Brasil, gosta muito de viaja todo ano, pelo menos umas 3 vezes ao ano. E ela, pela primeira vez, em 2026, ela conseguiu resgatar a passagem para ela lá pra Europa, né, que ela gosta muito de ir pra Europa todo ano. Ela, pela primeira vez, conseguiu resgatar passagens com milhas pra Europa e economizar nessa viagem que ela faz todo ano, né? Ela falou assim: cara, eu não sabia como usar essas milhas, então as milhas sempre expiravam, ela perdia esse ativo que ela tem, porque as milhas significam dinheiro hoje, né? Quando você troca por passagem aérea, por hospedagem, até mesmo quando você troca pelos produtos, é dinheiro que você está trocando. Não é só uma coisa bonitinha lá que você vê na sua conta, né? Então, pela primeira vez, em quase 10 anos que ela viaja, ela tá conseguindo, conseguiu ver o valor, porque ela teve o acompanhamento de um profissional. E não acumular. Eu conheço gente que tem 5, 6 cafeteiras porque tava com milhas aí. Exato. Ia expirar, e aí o que eu vou fazer? Aí eu troca já fui por uma. Dessa, que eu trocava toda hora alguma Agora coisa. não mais, né? Tá baratinho uma cafeteira, 200 mil pontos. Não vou fazer nada com esses pontos. Esses 200 mil pontos, por exemplo, podem pagar 2 idas pra Europa. Sim. Né? Então, Mas a gente falou no comecinho lá de viajar de graça, você tinha um caso concreto disso aí, né? sim. Rafa, eu vou trazer um exemplo que eu gosto muito de um cliente que ele sempre teve um gasto acima de 20 mil reais no cartão por mês. Sempre. E ele nunca viajou de avião com a família. Nunca. E no ano passado, quando ele fez a consultoria comigo, ele me falou que ele sempre trocava por produtos. Então ele tinha máquina de sorvete, ele tinha pipoqueira, ele tinha cafeteira, tudo que aspirador de pó, tudo que você imagina ele tinha, porque ele trocava pelos pontos. E depois da nossa consultoria, em 2 meses ele conseguiu resgatar uma passagem para viajar para o sul, para conhecer o sul do país, 5 pessoas. Se ele tivesse comprado essa passagem, ele gastaria pelo menos uns R$5.500. Pelo menos. Ele não foi na alta temporada, foi na baixa temporada. Então, quando a gente viu o valor das passagens em dinheiro, tava dando esse valor, R$5.500. E com milhas ele pagou só R$400, que foi as taxas de embarque, né? As taxas de embarque, na maioria das companhias, você não consegue pagar em milhas, né? Então, por isso que eu falei, você consegue viajar de graça, porque a economia que ele teve foi mais de 90%, né? Só nessa viagem.
E isso foi uma viagem, um exemplo de uma viagem nacional. Eu tenho um cliente que fez uma viagem internacional e economizou mais de 14 mil reais só na emissão das passagens, né? Então, quando a gente fala que viajar de graça é possível, é realmente possível. E é isso, Rafa, que a gente estava falando. O investidor, o cliente, ele tem que ter essa visão. Sim. Como ele falou, ele deixou de gastar e ganhou. Ao mesmo tempo que ele deixou de gastar com você, ele deixa o valor investido, paga uma parcela de consórcio bem menor, que vale a pena deixar o dinheiro investido ganhando juros muito maior do que ele vai pagar de taxa de administração. É tudo isso que a gente tem que fazer o cliente ver sempre. E esse trabalho em conjunto que a gente faz. O que eu ia te falar você falou de um outro ponto que é importante falar, de ganhar gastando. Que até a gente tava brincando assim, você já ganhou dinheiro gastando dinheiro? Não, mas você vai ter que, por exemplo, você vai fazer compra no mercado, você vai ter os gastos obrigatórios que você tem todo mês. Se você tiver uma educação financeira, uma responsabilidade financeira de concentrar isso num cartão de crédito, né? E ter depois, no final do mês, resgatar o valor comigo para pagar essa fatura, não ficar devendo no cartão, você está ganhando gastando usando o cartão. Sim, e não só isso, né, Camada? Como eu falei aqui um pouco antes, tem as compras inteligentes também. Sim. Que você também não precisa depender do cartão de crédito. Eu não gosto de colocar tudo no cartão. Não tem problema. É que aí é uma coisa mais especializada, a sua mesma, é legal até você falar. Isso. Não, a compra inteligente, ela é uma coisa que você pode fazer independente de ter ou não cartão de crédito. Então, eu vou dar um exemplo. Se você quiser fazer compras no mercado, por exemplo, num Carrefour da vida, você pode fazer compras num Carrefour que hoje, na data de hoje, inclusive, está dando 5 pontos por real gasto no site. Ó, que legal. Então, você pode fazer a sua compra pelo Carrefour e ganhar esses pontos sem ter que fazer o pagamento pelo cartão de crédito. Você precisa comprar uma cama nova, você precisa comprar uma roupa, você precisa comprar um sapato, você precisa comprar um presente para alguém, precisa trocar o seu eletrodoméstico. Qualquer compra que você já vai fazer, o interessante é você fazer essa pesquisa antes para ver se tem pontuação boa que você pode aproveitar essa oportunidade. E geralmente eu falo para os meus clientes sempre manterem 2 listas de compras, sempre em vista ali. Que são as compras recorrentes e as compras programadas. Então, por exemplo, eu quero trocar o meu celular no final desse ano. Tá. Enquanto eu não puder comprar o celular, ele vai ficar em stand-by, é uma compra programada. Em setembro ali eu já quero começar a olhar umas promoções. Setembro, outubro, novembro, saiu alguma promoção, eu vou aproveitar, eu posso ganhar. Tem uma cliente que ganhou 120 mil milhas só na compra do celular dela. 120 mil. Caramba. Com 120 mil milhas, ela foi pro Rio de Janeiro uma vez e ainda sobraram 90 mil milhas para ela ir para outro destino. Então, assim, são compras que você, se fizer de forma inteligente, de forma programada, você com certeza vai ter muito lucro nisso. Não, e o que é legal com o Theo é que a gente não vai ganhar só comprando na loja. A gente compra com cartão, comprando na loja. Então, você ganha 2 vezes. Exato. A orientação dele. Exato. E assim, como eu falei, todo dia a gente gasta alguma coisa. É um Uber, alguma coisa. Sim. Então, com a orientação do Theo, a gente consegue acumular milhas sem perceber. Você sabia que andando de Uber você consegue acumular milhas em 2 programas ao mesmo tempo? Não sabia, né? Mas agora tá sabendo. Boa. Muita coisa pra gente aprender. Sim. Outra coisa que a gente falou no começo, lá, só pra não deixar essas pistas se perderem. Pessoas que investem igualzinho podem ter resultados totalmente diferentes. Por que isso acontece? Eu ia até citar isso agora mesmo. Obrigado por ter lembrado. Aí que está a responsabilidade, o compromisso do cliente. Eu tenho clientes que investem no mesmo tipo de ativo, né? Vamos colocar aqui uma renda fixa. Mas, como eu falei, o meu papel é justamente fazer o acompanhamento desses investimentos. Então, assim, eu tenho cliente que hoje a gente está com uma taxa Selic alta. Então, é um momento... Agora sim, quem pensar em guardar um dinheiro para o futuro, às vezes travar um dinheiro, ter um ganho, porque a gente vai travar na máxima.
E aí tem cliente que eu falo, agora é o momento de você guardar um valor, não é o seu dinheiro todo, mas uma parte para longo prazo, porque a gente vai conseguir travar na taxa máxima e conforme a taxa de juros foi caindo, a gente travou aquela taxa para você. Tem cliente que acata e faz. E tem cliente que, quando a taxa de juros está baixa, ele busca, e às vezes por conta dele mesmo, eu vi um CDB que está pagando, sei lá, 110% do CDI. Só que o CDI está baixo e ele vai e trava naquele momento, ou com uma taxa pré-fixada muito baixa. E aí ele vai carregar aquele título por muito tempo, só que hoje é vantagem. Tá? Lá na frente, a taxa de juros pode subir e esse investimento que ele fez ficar ultrapassado. Então, é o mesmo tipo de investimento, mas tem um que segue as indicações, que tem o compromisso de todo mês fazer um aporte, e tem aquele cliente que faz um investimento esporádico e quer de uma vez ter o maior ganho. Mas o que está rendendo mais agora? Mas não é só o que está rendendo mais agora. Agora está rendendo mais. Será que aquilo que você quer travar seu dinheiro hoje vai continuar sendo o melhor investimento daqui a um tempo? Então é toda essa consultoria que a gente tem que fazer também, sempre voltada para o que é melhor para o cliente. Foi demais. A última que a gente tinha colocado era de você fazer um investimento no futuro de um filho, ou até buscar uma renda passiva, uma aposentadoria. Muita gente, quando o filho nasce, fala assim, vou fazer uma poupança, vou fazer uma previdência. Também é interessante a previdência. Só que nós podemos também fazer uma carta de crédito. E quando esse filho, esse neto, fizer aí 18 anos, ele vai ter o poder da compra. Ele vai poder escolher se ele quer comprar um imóvel, se ele quer comprar um carro, se ele quer viajar, quer fazer um intercâmbio. Então, também dá para fazer esse planejamento. Muita gente acha que começar a investir em imóveis é uma coisa muito cara, muito alta. Mas hoje existem aí cartinhas de crédito que a gente começa investindo R$400 por mês e vira 150 mil. Eu tenho vários clientes contemplados que não precisam dispor de dinheiro para dar lance. Com a própria carta de crédito, a gente faz essa operação, dá o lance, pode ser contemplado. Então, tive um caso agora de um cliente no começo do ano, em 6 meses foi contemplado só pagando a parcela. Ele ainda não comprou imóvel, o valor está rendendo. Isso que é legal também. Esse valor que ele foi contemplado, ele vai todo para uma aplicação. Como a Selic está alta, está rendendo super bem. Está rendendo quase 1% ao mês. Então, praticamente, o que ele está rendendo está se pagando a parcela. Né? E uma coisa também que a gente tem que pensar, porque daqui 9 anos a gente prevê aí que a Previdência Social ela não vai mais pagar mais que 1 ou 2 salários mínimos para a gente de aposentadoria. Isso é fato, porque estamos envelhecendo, ficando uma população mais velha, né, vivendo mais, com mais qualidade de vida, ficando mais tempo aí também recebendo aposentadoria. Os jovens não estão contribuindo com o INSS, porque a maioria não quer ser CLT, agora tem essa moda. Ou então abre um PJ, né, abre uma empresinha para prestar serviço, se contribui com o mínimo, tá? E também além dos roubos, infelizmente, aí que a gente teve com o INSS. Então, nós precisamos fazer uma aposentadoria imobiliária. Não dá somente para pensar, não, vou contribuir com o INSS, ou vou esperar lá na frente. Não, nós precisamos de renda passiva. Planejar uma parte com o Fábio, fazendo uma previdência privada, fazendo uma aplicação, investindo em imóvel para que a gente tenha renda passiva. Não dá mais para a gente ficar na mão, né? E como que você vai viver com 2 salários mínimos? Não tem condição. Né? Então, o planejamento é tudo. É realmente assim, para a gente construir patrimônio, para a gente ter uma tranquilidade quando a gente ficar mais velho, né? Poder falar, não, agora eu posso descansar, posso parar um pouco, posso diminuir aí meu ritmo de vida. Posso viajar. Isso aí, pode viajar, aproveitar. Mas ia até te falar isso. Tem gente que fala, mas eu não gosto de viajar, mas ele pode também vender, né, Theo? Sim. E também ganhar um valor aí por fora. A maioria das pessoas prefere realmente resgatar a passagem, né? Mas tem uma parcela pequena da população que prefere vender as milhas porque ou tem trauma de andar de avião, ou não gosta de viajar, ou prefere outros tipos de viagem, né? Tem gente que gosta de fazer, por exemplo, viagem de carro, né? Então conheço gente que vai daqui para o Nordeste de carro, né? Enfim.
Existe a opção de vender as milhas, sim. Não é uma opção que eu recomendo para os meus clientes com frequência. Quando que eu vou recomendar esse tipo de ação? Quando as milhas estão para vencer e você não tem como... Isso, você e não trocar tem por como... um produto qualquer, em vez de perder, é melhor vender, né? Exato. Então, assim, se você não tem nenhum planejamento de viagem em vista, se você não tem mesmo como resgatar essas milhas, né, esses pontos, é interessante você vender, porque aí você vai Só ter um nesse dinheiro... caso, sim. Mas assim, é uma última opção que eu dou para os clientes, né? Tem uma cliente minha que, inclusive... nós temos aí algumas milhas dela que estão para vencer em um programa de milhagem e vence agora no final de junho, desculpa. E a gente já tá emitindo as passagens da viagem dela do ano que vem, por exemplo, para aproveitar essas milhas e legal. não deixar elas expirarem. Então ela já fez um planejamento pro ano que vem. Olha aí a palavra de novo, planejamento. Então ela já fez o planejamento do ano que vem, então a gente já tá emitindo essas passagens com as milhas para não expirar e ela não perder dinheiro, né? Sim. Mas tá fluindo muito aqui o assunto, mas infelizmente a gente vai ter que começar a fazer um wrap-up aí pra gente finalizar. Eu quero pedir só um depoimento rápido de vocês pra gente fechar. E se eu puder dar uma sugestão, focar um pouquinho em objeções. Eu sei que no negócio de todos vocês sempre tem alguém que vem falar, mas isso não funciona, isso não dá certo, sim, isso aqui não é legal. Se vocês puderem mostrar para o pessoal que está ouvindo que dá certo sim, e que isso que ele ouve muito falar às vezes não faz o menor sentido, pode ser um negócio legal também. Na minha opinião, só não dá certo para o cara que não se planejar. Então, assim, é isso. Mudar esse conceito de imediatismo que a maioria do cliente tem. A gente ter essa consciência de planejamento. É o que o Theo falou. Por exemplo, nas milhas que ele falou agora de vender. Ele só não indica o último passo, é a última opção. Mas, infelizmente... a gente vê muita gente com pontos expirando. Sim. Então, assim, porque ainda não tem essa conscientização, não tem esse acompanhamento que você faz. Então, assim, exato, cada vez mais o cliente tem que buscar conhecimento e ser atendido por bons profissionais que façam com que ele ganhe de todos os lados. Só assim a gente vai crescer a especialidade de todo mundo e ter uma sociedade que vá saber investir melhor seu dinheiro e ter as vantagens de todo quanto as nossas especialidades, por exemplo. Sim. Desculpa, falei demais, né? Não. Olha, uma objeção é aquela história, consórcio demora. Demora para quem não faz. Acabei esse mês passado aí, em 2 meses, meu cliente contemplado, nosso amigo Alexandre. Então, com planejamento, né? A gente consegue sim estruturar e contemplar para você no menor tempo. E também é isso, eu acho que as pessoas têm que entender que existem os especialistas. Gente falando na internet é o que mais tem. Gente querendo vender de qualquer jeito é o que mais tem. Mas você tem que procurar um especialista. Gerente de banco, desculpem, não é especialista, né? Tem que procurar o Kamada. Quer viajar, procura o Theo. E se precisar construir patrimônio, é comigo. Boa. Muito bom. Cara, objeções que eu escuto muito, né? Milhas é só pra quem tem cartão Black. Milhas é só pra quem gasta 50 mil por mês. Nunca consegui resgatar minhas milhas pra viajar. Não sei como acumular mais milhas, porque às vezes a pessoa tem um gasto ali alto no cartão de crédito, mas o cartão de crédito não é o adequado para o perfil de gasto dela. Por causa da dolarização que você explicou. Não tem o tempo. Não, mas tem a questão também às vezes a pessoa ela tem um gasto alto, mas ela tem um cartão que é de entrada ou um cartão intermediário, porque a gente tem essas divisões, né? E aí a pontuação é menor ou maior, dependendo da categoria do cartão que você tem. Então, se a pessoa não tem um cartão adequado para o perfil dela, ela não vai ver esse retorno em forma, né, de pontos e benefícios e milhas e tudo mais. Então, muitas vezes ela não vai ver esse retorno, então ela fala, eu uso o cartão de crédito, mas são poucas milhas que eu recebo. Né? Então, vou até trazer um rápido exemplo. Um cliente meu que acumulou 49 mil pontos no ano passado inteiro, em um mês de consultoria, ele triplicou a quantidade de pontos que ele acumulou
Que legal. Então, porque ele estava com cartão de crédito errado. Né? Então, essas objeções de milhas não funciona, não vejo vantagem, não vejo retorno, todas essas objeções, quando eu trago exemplos reais para os clientes, eles conseguem enxergar realmente o valor e como é possível utilizar essas milhas, não só para economizar nas viagens, mas também para ter experiências melhores, né? No caso de um upgrade de uma executiva, por exemplo, ou até mesmo num conforto, num assento mais adequado ali para você viajar, fazer um trecho mais longo. Demais. Muito legal. Conversa bem rica que a gente teve aqui hoje. Queria agradecer Também demais gostei. a vocês. Pô, muito Obrigado, legal. Fabião, obrigado, Lu. Obrigado, Theo. Obrigado a vocês. Nos convide novamente que estaremos Agradeço. aqui, né, Com pessoal? certeza. Muito legal. Tem Muito bom muito convite. papo, né? Tem muito Queria papo. agradecer você que estava assistindo a gente. E espero que tenha sido tão enriquecedor para você quanto foi para mim. Espero que te dê uma luz aí para te ajudar a melhorar, aumentar seu patrimônio, também investir, viajar mais, que é o que todo mundo quer. A gente vai estar de volta em breve aqui no podcast BN Sigma com 3 profissionais diferentes para falar de um outro assunto, mas que com certeza, eu tenho certeza que você vai curtir. Não esquece de jogar, compartilhar esse vídeo para gente que você sabe que vai gostar e vai também aprender bastante com o pessoal aqui.